Olá, meus queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que, atendendo o convite da Camila, para produzir uma reflexão de um tema atual. E eu gostaria de pensar com vocês justamente sobre essa situação que nós estamos vivendo e convivendo, que é justamente a pandemia. A pandemia, ou esse momento que nós estamos vivenciando, produziu em nós uma insegurança muito grande e causou também uma mudança, né, nas nossas vidas, mudança na nossa rotina. Muitos passaram a trabalhar em casa, muitos tiveram que se isolar, né? Não podemos fazer exercícios, caminhadas ao ar livre, né? Durante um bom tempo, há mais de um ano, nós estamos convivendo com essa realidade, né? Sem ter condições de manter aquele papo legal, de encontrar com a turma, né? De poder trocar as nossas experiências, até mesmo a nossa convivência na igreja, ela foi alterada, né? Nós não tivemos condições de frequentar os templos para cultuar, para louvar, para adorar a Deus lá na casa do Senhor. É claro que, como povo de Deus, nós tivemos a oportunidade de fazer isso em casa. E é interessante nós estarmos pensando sobre esta situação, sobretudo porque a palavra de Deus, ela traz a nós, é claro que em muitos versículos, né, eu gostaria de apenas refletir sobre um com vocês, e pensando justamente neste mundo de incertezas, neste mundo de insegurança, né, como que nós podemos obter essa segurança, sobretudo neste momento de pandemia que nós estamos convivendo, né? A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 58 e o verso 11, ele diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, né? O profeta Isaías, no Velho Testamento, há muito tempo atrás, falando ao povo de Deus, ministrando, né, ao povo de Deus. É claro que ele trouxe uma reflexão, e esta reflexão está baseada justamente naquilo que Deus estava falando ao povo, né? O objetivo de Deus era que Israel pudesse permanecer em obediência, né, à palavra de Deus, à sua vontade e ao seu querer. Nós percebemos pelas mensagens, né, dos profetas, que o povo de Deus nem sempre foi obediente, nem sempre andou nos caminhos do Senhor. E a mensagem do profeta Isaías é uma mensagem que ele traz não somente a questão do julgamento pela desobediência, mas também uma mensagem de esperança. Que devido à desobediência do povo, eles não iriam viver um caos, não iriam viver continuamente longe do Senhor e sobretudo, convivendo, né, com a escravidão. Deus, através do próprio profeta Isaías, traz uma mensagem de esperança, de mudança de vida. Olha, se vocês passarem a obedecer, as bênçãos de Deus virão sobre as suas vidas. Mas eu gostaria de aproveitar este momento que nós estamos vivendo e entender o seguinte, que Deus é aquele que dirige a história. Deus é aquele que dirige as nossas vidas. E é bem verdade que nós estamos vivendo, aquilo que estamos vivendo é segundo a vontade de Deus, é segundo o querer de Deus. E tudo isso traz para nós uma reflexão, traz para nós a oportunidade de pensarmos, né, naquilo que Deus tem proposto para nós,
naquilo que Deus tem colocado para nós na sua palavra. E o objetivo é que a situação vivencial produza em nós uma reflexão e, sobretudo, uma reflexão para que possamos entender e compreender a vontade soberana de Deus. Por isso que eu gostaria de trazer, à luz desse texto, esta breve meditação, pensando justamente sobre a nossa vida e, sobretudo, quem é o nosso guia, né? Quem que está nos guiando? Nós somos levados, né, neste mundo, no desenvolvimento da nossa história, da nossa existência, né? E a quem que nós estamos seguindo? É bem verdade que o profeta Isaías procura trazer para nós justamente esta esperança de que, se nós estivermos sendo guiados por Deus, sendo orientados, né, pelo Pai eterno, nós estaremos, mesmo que convivendo com situações difíceis, situações adversas, com problemas, com dificuldades, com provas, nós estaremos seguros em Deus e, sobretudo, contando com a sua direção, nos conduzindo a uma vida melhor. O texto procura dizer muito bem de que o Senhor nos guiará. E Ele vai nos guiar continuamente. Não é de vez em quando. Não é simplesmente em alguns momentos. Não, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor é o nosso guia e o nosso guia constantemente. O guia, a função do guia é conduzir alguém. E se ele vai conduzir alguém, ele sabe o caminho. Ele não vai conduzir alguém se não sabe o caminho. Então, o que Isaías está dizendo é que Deus estará nos guiando continuamente. E Ele estará nos guiando justamente porque Ele sabe o caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é também o nosso Deus, Ele, na sua história de vida, enquanto aqui na face da terra, Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai a não ser através de mim. Então veja bem, o próprio Jesus Cristo, nosso Deus, Ele está dizendo que Ele é o caminho. Então, se Ele é o caminho, Ele conhece muito bem o caminho. Se Ele conhece o caminho, se Ele é o próprio caminho, então Ele tem condições de nos guiar, né? E nos guiar continuamente, nos dirigir de uma forma em que vamos estar vivenciando esta vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, o querer de Deus e, sobretudo, o projeto que Deus tem para cada um de nós. Não importa o que passemos, desde que contemos com a presença de Deus, com a ação de Deus nas nossas vidas, venha o que vier, nós seremos muito mais do que vencedores, né? E é interessante que a palavra de Deus está dizendo que Ele é o nosso guia, e é o nosso guia continuamente, para sempre. Não é de vez em quando, como eu já procurei expressar. Não, mas Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Davi escreveu o Salmo 23, e quando ele escreve o Salmo 23, ele procura falar da sua experiência com Deus. Ele diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele diz o seguinte: não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então veja bem, esse Deus, sendo o nosso guia, não importa a pandemia que nós estamos convivendo ou vivenciando, e que ela venha a causar em nós uma certa insegurança, uma mudança de vida, ou seja, nós ficamos por um tempo enclausurados,
fechados, né? Sem poder sair de casa, sem conviver com os nossos amigos, né? Sem ter um encontro, né, com a nossa turma. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e temos essa certeza de que Ele está conosco continuamente, né? Como diz o próprio Davi, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque podemos contar com a presença contínua de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, né? E é interessante que o profeta Isaías procura dizer o seguinte, que esse Deus que estará nos guiando continuamente, a sua presença, né, é real nas nossas vidas, ele tem um objetivo também. Qual que é o objetivo dessa presença de Deus? Não é simplesmente produzir em nós essa certeza. Não é simplesmente trazer a nós esta segurança ao ponto de estarmos vivendo uma vida com propósito e, sobretudo, com certeza daquilo que Deus quer para nós. Mas é interessante que ele procura dizer o seguinte, que a presença de Deus em nós estará nos guiando continuamente e essa presença de Deus em nós vai produzir em nós, a nossa vida será bênção na vida de outras pessoas. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele procura dizer o seguinte, que nós somos o quê? Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos raça eleita. Nós somos uma nação santa. Nós fomos comprados por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, com um objetivo. Qual que é o objetivo? Proclamar as virtudes de Deus. Anunciar as virtudes de Deus. Então veja bem, o profeta Isaías está dizendo para nós o seguinte, de que se nós temos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso guia, e Ele estará nos guiando em todos os instantes da nossa vida, Ele procura dizer o seguinte, até em lugares áridos, até naqueles momentos mais difíceis, Deus fará presente nas nossas vidas. E essa presença de Deus quer nos transformar em bênção para a vida de outras pessoas. Por isso, nós precisamos não somente ter a convicção, a certeza de que o Senhor Jesus Cristo se faz presente em nós, como também Ele dirige a nossa história com o objetivo para que nós possamos ser bênção na vida dos outros, na vida de outras pessoas. Esta é a vontade de Deus. E o nosso desejo, a nossa oração, é que você, jovem, possa entender, compreender a soberania de Deus e, sobretudo, deixar Deus usar a sua vida para abençoar outras, para que você possa ser instrumento nas mãos de Deus, para que vidas que estão desamparadas, que estão vivendo a sua desesperança, possam ter uma esperança viva, renovada, através da sua história de vida. Que Deus esteja te usando continuamente e que realmente a sua luz possa brilhar de tal forma que as pessoas possam glorificar a Deus através da sua experiência de vida, através da sua nova vida para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.